Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. E hoje eu trazer um vídeo aqui um pouco diferente. Muita gente já sentiu esse tipo de coisa que eu vou dizer agora, que é que às vezes a gente que tá chegando aí nos 30, 35 anos, a gente não consegue gostar de jogos ou jogar como antigamente, como a gente era criança. E muitas vezes a gente fica parado pensando nisso, né? Os games meio que perderam o sabor, perderam a cor. E de repente, por que isso acontece? Vamos parar para analisar? Então antes da gente sentar e bater um papo sincero aí, curte, se inscrevam, compartilhem e dê um trocado pro seu bruxo. Vamos lá! Galera, até onde eu vi, tem várias razões pra gente dessa idade começar a se sentir assim. E aí chega, a gente sente um vazio, pô, hoje agora a gente tem trabalho, tem dinheiro, pode ter o jogo que quiser. E a gente acaba se sentindo assim. E um dos motivos é que a gente envelhece e os interesses principais mudam. Como a gente era pequeno, a gente queria se divertir a todo custo. E o que a gente tinha pra se divertir eram os games. E de repente hoje em dia isso muda, né? As prioridades mudam. Muita gente com família, outros hobbies, outras atividades que de repente acabaram tomando lugar com o tempo, né, daquilo ali que a gente adorava fazer, que é os games. E também o tempo livre. Muita gente tem muito menos tempo livre. Tem gente que já é pai, tem que dar atenção para a família, tem que dar atenção para a mulher também. Isso tudo conta. E aos poucos isso vai minando, né, a vontade que a gente tinha de jogar. E também a experiência que os anos contam, né? E isso eu digo por mim também, bastante. Que eu gosto muito da série de Assassins e tal. E basicamente os jogos da Ubi, pra mim, tem o mesmo formato. Watch Dogs, né? Os novos agora. Então os jogos parecem totalmente previsíveis pra mim em relação a esse tipo de coisa. Isso de certa forma me desanima. As mecânicas estão ficando tão sofisticadas e simples que fica repetitivo. E aí a gente já acaba, né, já desgostando dos jogos, em sua maioria, antes mesmo de jogar. E isso engata também com a mudança da indústria. A indústria de jogos antigamente não tinha essa de você comprar DLC. Você comprava o game, se divertia com aquilo ali, se tivesse que ter mudanças, lançava uma versão 2.0, né, tentava tirar a anterior do mercado. E surge tantas tecnologias, tantas inovações que tipo, a própria indústria acaba não sabendo o que fazer. Veja o Play 5 aí, tem tanta coisa e não tem nada ao mesmo tempo, sabe? Menos é mais, como já dizia o filósofo. E também a fadiga, né? A gente tem o cansaço do dia a dia e quando a gente vai jogar, em vez de se divertir, como muitos reclamam, né? Chega em casa pra jogar um game pra se acalmar, chega um moleque lá que tá jogando o dia inteiro e chega e te bagaça, de repente num Battle Royale e isso acaba te irritando ao invés de jogar. E isso acaba afetando. Mas o ponto é, a gente ainda, apesar de tudo, enxerga os videogames como uma forma de relaxar e se divertir. Apesar dos games hoje em dia estar tão caro que já vira um hobby caro. Na verdade os games sempre foram caros, mas hoje em dia é pior. Se você quer jogar alguma coisa ali, pelo menos quem não tem o Nintendo Switch vai ter que desembolsar o Nintendo Switch para jogar o novo Zelda. Quem não tem o PlayStation 5 ou 4 para jogar os novos God of War também, sabe, acaba sofrendo com isso. E fica mais difícil encontrar jogos que atenda às nossas necessidades. Por isso que eu falo, menos é mais. E nisso a Nintendo tem acertado bastante. É o lado Nintendo da força que me move. E aí entra o ponto da pirataria, sabe? Uma coisa que eu acho muito importante. Vocês já repararam que quando você desbloqueia um game, você tem todos os games que você queria na sua mão? Das duas, uma. Ou você não consegue jogar nada, ou você perde o tesão. Basicamente o hobby é fazer downloads dos jogos que você queria. Eu sinto isso por mim. Cara, quando eu queria um jogo de Wii U e eu comprava esse dinheiro, eu conseguia aproveitar muito mais dele. Depois que eu desbloqueei, tipo, eu tive todos os jogos que eu queria. E ao mesmo tempo, eu não joguei quase nenhum dos que eu queria com força. E isso ocorre porque não teve sacrifício. Isso é um grande diferencial que a gente tinha quando eu era criança. Para a gente conseguir um jogo, um cartucho de Super Nintendo no final dos anos 90 ou no começo dos anos 2000, era R$25 na Lapa, na 12 de outubro. R$25 era um quarto do salário mínimo, mais ou menos, que tinha ali. Então era muita grana. Era como se hoje o jogo custasse realmente R$400 ou 300 e poucos reais. É a mesma equivalência do salário mínimo. Entenda o seguinte: quando a gente tem tudo, quando a gente tira de nós o tesão de ter aquela conquista, isso é psicologia. A gente perde o interesse. E isso leva a gente a uma sensação de obrigação. Olha, eu tenho a obrigação de jogar todos os jogos. Isso acontece muito também com a gente que cria conteúdo. Eu raramente trago gameplays aqui pra vocês por esse motivo. Porque às vezes eu me sinto obrigado a jogar alguma coisa. E um jeito de eu não me frustrar jogando é
não trazendo aqui, eu jogo o que eu quero no privado, depois se tem alguma coisa boa pra trazer, aí eu trago, que é o caso do God of War, que eu acabei de zerar, do Ragnarok, né? E também do Resident Evil 4, eu não fiquei fazendo lives dessa vez, sabe? De platinar, que nem eu fiz com o Village. O Village eu fiquei 8 horas fazendo uma live, e em 2, 3 dias eu tinha platinado o Village. Eu não joguei a DLC ainda, mas na época eu não tinha, então eu platinei o jogo rapidão. E isso, né, acabava me desgastando. Agora, 1 ano, 2 anos depois, eu tenho que revisitar o jogo devagar. Isso é o maior malefício da pirataria, você ter essa toda liberdade de jogos sem controle. Então quando você tem o prazer de demorar para ter aquilo, de lutar para ter aquilo, aquilo tem um sabor a mais. Esse é a essência do ser humano. É você sofrer, sofrendo você aprende. Essa é a essência real. Veja bem, hoje em dia, quem tem muita habilidade de troca, vai em feira do rolo, provavelmente teve uma infância que trocou muito card, trocou carrinho. Hoje em dia as pessoas querem tirar isso das crianças, sabe? Teve um caso da mãe que comprou o álbum da Copa e tava fazendo a troca pro filho. Tipo, ele não deixou o menino ir lá em outra criança, ofertar, poder desenvolver essa parte mercadora da criança, digo assim, do marketing, né, de trocar e conversar, isso, negociação. As crianças hoje em dia, elas estão crescendo sem isso. Se é ruim pra gente agora, que é velho e tem tipo uma disponibilidade gigante de jogos por pirataria ou por grana mesmo, você imagina a criançada vai perder, isso pode destruir a indústria de game. A criançada pode perder o interesse fácil. Hoje as crianças perdem interesse fácil em tudo. Como as pessoas perdem o interesse fácil nas coisas hoje em dia, os games vão se moldar à forma dessa nova geração e a gente que é mais antigo, da antiga, vai ficar cada vez mais insatisfeito. É tudo uma alavanca, tá tudo conectado, por mais que a gente não aceite. E de repente a solução seria limitar a nossa quantidade de jogos. Ou seja, se você tem um desbloqueio, cara, baixa uma memória limitada para você forçar você baixar somente aquilo que você vai realmente jogar, aquilo que realmente você quer jogar. Porque, querendo ou não, no fim das contas, o que importa é a diversão. E sem diversão, não tem games. E sem games e sem diversões, somos pessoas um pouco mais tristes. Tá? Então eu queria trazer essa reflexão, que foi importante pra mim, eu tive que parar pra pensar nisso. Por isso que eu não trago gameplays no canal, porque essa sensação de obrigação destrói toda a minha ânsia de jogar alguma coisa nova. Eventualmente pode ser que eu traga, mas quando eu me sentir obrigado a trazer, cara, aí eu não vou trazer. Diferente das outros youtubers, eu não venho aqui oferecer o Rodrigo Marketing, olha esse jogo que eu comprei, isso e aquilo, olha como é legal, eu não vou me aproveitar do hype. É óbvio que às vezes tem pro canal não flopar, mas esse tipo de hype, sabe, eu acho muito complicado. Até porque, veja bem, quando lança um jogo, tem 450 streamers, youtubers fazendo live ao mesmo tempo que lança, se enche de spoiler antes mesmo de sair. E tudo isso é a bola de neve que eu citei antes. Beleza, galera? Esse vídeo é um bate-papo que eu trouxe aqui pra vocês. E se eu trouxe alguma informação, alguma reflexão pra você, curte, se inscreva, compartilhe, que esse vídeo é excepcional, é um vídeo de reflexão. Essa playlist vai ficar fixa no canal e agora, de vez em quando, eu venho abrir o coração aqui com vocês. Então, até a próxima, um beijo, falou!